Disciplina Comunicação em Saúde, Univasf, Semestre Letivo Online 2020.3. Organização, Professora Fernanda Patrícia Soares Souto Novaes. Dando mais notícias. Membros do grupo facilitador: Ana Carolina Matias Pires, Ana Ilana de Lima Brandino, Ângela Maria Silva Souza, Flávia Letícia Miranda Galvão, Elaine Maria dos Anjos, Lucas Machado Levi, Maria Eugênia Lima Dantas, Thales Silva Santana e Tássila Nunes Alexandre Leite. Agradecimentos às monitoras de comunicação em saúde por todo o empenho e condução dos seminários, do audiovisual e dos trabalhos: Bruna Vidal, Gabriela Maciel e Mariana Pereira. A professora Fernanda Patrícia Soares Souto Novaes, pela organização da disciplina, acompanhamento dos seminários, do audiovisual e dos trabalhos. A professora Andréia Kedman Tenório, pela participação e colaboração no período remoto da disciplina Comunicação em Saúde. Ao professor Itamar Santos, pelo apoio. E a professora Sueli Grossman, pelo projeto de tradução e acessibilidade à plataforma online DocCom Brasil. O nosso primeiro passo consistiu com a elaboração do atual plano de aula para apresentar. Foram árduas modificações para chegar no plano final. Aprendemos com isso que a didática vai muito além de apresentar um assunto. É dedicação, carinho, trabalho e esforço coletivo. O seminário lúdico foi conduzido por Elaine Maria. A apresentação foi realizada em analogia ao programa Encontro com Fátima Bernardes. Realizamos as primeiras perguntas relacionadas ao assunto para nossa plateia. Mediante a plataforma mente.com, formamos o primeiro gráfico de palavras com as respostas. Após a primeira pergunta, foram apresentados vídeos com relatos de pessoas que já passaram por situações de receberem uma má notícia. Há alguns meses, a minha prima estava internada na UTI em estado gravíssimo e, como era de costume, o médico foi emitir o boletim para a família e, primeiramente, ele perguntou qual eram as expectativas da família acerca do caso e a minha mãe respondeu que eram as melhores possíveis, visto que ela era uma menina jovem, saudável e que esperava que ela fosse sair daquela situação. Ele, de maneira grosseira e fria, respondeu que ele não estava ali para contar contos de fadas, que a família deveria estar com os pés no chão, que Kézia não ia sair daquela situação, que só tendia a piorar e se a família tinha um Deus, era a hora de pedir por um milagre. Foi grosseiro, foi frio. Ao meu ver, ele deveria ter sido humano, ele deveria ter sido empático com a dor da família, até porque a causa que ela estava na UTI já assustava muito, já tinha assustado muito a situação em que a gente via que ela se encontrava também. Então, de uma certa forma, já era esperado que ela viesse a falecer, mas ninguém conversava sobre, todo mundo sustentava a ideia de que ela fosse sair daquela situação. Então, a partir do momento que ele perguntou sobre expectativas, ele deu brecha para que se fosse imaginado até além do que se pensava, né? Já que ele perguntou sobre expectativas, ele deveria ter sido cuidadoso ao frustrar essas expectativas. Então, a forma que ele argumentou sobre a situação dela poderia ter sido de uma forma melhor. Então, foi impactante, foi desumano, foi frio. Depois, posteriormente, a minha prima veio a falecer. Então, a família veio passando por uma série de notícias ruins e esse dia ficou marcado. E não deveria ser. Deveria ter sido uma conversa saudável, de conforto, uma conversa amigável, uma conversa de humano para humano, e não foi.
Eu fiz um exame na minha filha chamado eletroneuromiografia, porque ela vivia caindo com frequência. E lá foi descoberto que ela era portadora de miopatia. A neurologista, a doutora, chegou para mim e falou que a minha filha era portadora de miopatia, uma distrofia muscular, que com o tempo ela vai atrofiando o membro. Aquilo para mim foi terrível, mas ela já veio até pro meu lado no momento. Falou: mãe, é uma doença que é difícil, eu sei, mas que tem tratamento, ela pode ser mantida normalmente, né? E aquilo para mim acalmou mais o meu coração. É difícil, mas quando você tem um profissional que fica do seu lado para saber te dar a notícia, é bem mais fácil de suportar no momento. Minha irmã recebeu um diagnóstico totalmente errado de um médico. Ele disse a ela que ela estava com esclerose múltipla, que é uma doença muito séria, mas ele foi muito antiprofissional e antiético. Ele disse que era para ela aproveitar a vida dela, os últimos dias, porque ela iria morrer, que era para ela fumar maconha, que era para ela beber, enfim, que era para ela fazer o que ainda não tinha feito, porque os dias dela estavam contados. Foi uma notícia que desestabilizou toda a nossa família, que desestabilizou totalmente o emocional dela, mas que infelizmente esse profissional ainda atua na área e ainda existem muitos como ele. Nós recorremos a outros médicos que de cara cancelaram esse diagnóstico e disseram que ele estava errado, mas que causou muito sofrimento à nossa família e que infelizmente ainda conseguimos achar profissionais dessa maneira por aí. Fui abordado com um diagnóstico com uma maneira muito errônea pelo profissional médico, uma vez que esse profissional seria o profissional habilitado para validar tal diagnóstico, mas esse profissional foi super rude e grosseiro, uma vez que, ao validar esse diagnóstico, ele não teve empatia e não teve amor ao próximo, amor ao paciente. Então, vocês que são da eletiva de comunicação e saúde, espero que vocês, como futuros profissionais, entendam que a medicina, a enfermagem, qualquer outra área da saúde, vai além do conhecimento científico. Necessitamos ter empatia e mostrar que, acima de tudo, estamos ali para dar o afago e para trazer a mansidão para os pacientes. Então, eu espero que vocês compreendam, espero que vocês, a partir de cada abordagem que as pessoas forem falando para vocês comecem a compreender a importância de se dar um diagnóstico e de se colocar no lugar do paciente. E, posteriormente, inúmeros relatos de médicos que passaram pela dificuldade de comunicar uma má notícia. Às vezes, eu começo a falar sempre no tempo verbal passado, e aí eles ficam prestando atenção no que eu falo. Daí, quando eu não tinha mais o que falar, eu dizia: infelizmente, ele faleceu. Eles começavam a chorar, mas não acreditavam. Na minha impressão, desde o início que eu falei, eu já estava dizendo que ele tinha morrido. Depois desse momento, formamos as nuvens de palavras com as nossas perguntas. Em todo o processo do segundo passo, a temática foi discutida pela professora, alunos presentes, mediadora e grupo facilitador. Terceiro passo: vídeo das atitudes. O terceiro passo foi realizado mediante 2 vídeos que apresentavam atitudes negativas
e positivas na comunicação de uma má notícia. Juliana é uma mulher de 21 anos, feliz, radiante, esbanjava amor em todos os locais que andava. E recentemente havia recebido a sua tão sonhada aprovação em medicina. Mas, certo dia ela começou a sentir dores, cansaço constante e sangramento nasal. Preocupada com a situação, marcou exames e consultas para saber o que estava acontecendo. E hoje, ela receberia o resultado. Pode falar. Doutora, já deixei os exames da paciente Juliana em sua mesa. E ela já está esperando o seu atendimento pelo Skype. Tá certo, muito obrigada. Já vou para o atendimento. Amiga, eu vou começar os atendimentos, mas vou ser bem breve em todos eles, para que a gente não atrase o nosso passeio e o nosso almoço no shopping. Você demorou, hein? Já estava quase desligando. Ia ter que esperar por mais uma semana. Desculpa, doutora, não vai acontecer novamente. Tudo bem. Você já foi encaminhada para uma psicóloga? Psicólogo? Não, eu acho que a senhora deve estar se confundindo. Eu só vim receber os resultados dos exames. É, porque você vai precisar. Infelizmente, o resultado dos seus exames mostram que você está com leucemia linfóide aguda. E pela minha análise inicial, há alguns indícios de que o estágio da doença esteja grave. Eu não entendo, doutora. Eu não consigo entender, não faz sentido. Olha, você está com câncer. Há alguns tratamentos e podemos procurar o melhor para iniciar. Mas eu gostaria de dizer a você que o seu caso não é promissor, por isso não crie muita expectativa. Doutora, eu não posso morrer. Eu não posso morrer, doutora. Eu tenho uma vida toda pela frente. Eu acabei de passar em medicina. Pode falar? Certo. Diga à próxima paciente que espere só um pouquinho, que eu já vou atender ela. Muito obrigada. Bom, a verdade é que todos nós vamos morrer um dia. Alguns antes, outros depois. E como você bem escutou, eu já tenho outra paciente esperando atendimento e eu não tenho mais tempo para essa consulta. Mas eu vou te indicar que você aproveite os últimos dias da sua vida que lhe restam. Aproveite o máximo cada minuto. É isso que eu posso lhe falar neste momento. Oi, pode falar? Tá certo. Já vou para o atendimento, viu, do paciente. Muito obrigada por deixar o exame dela em minha mesa e eu também já recebi o prontuário no meu notebook. Tá certo. Eu gostaria de pedir para não ser interrompido durante essa consulta, pois eu quero dar total atenção à paciente. O diagnóstico dela é um pouco complicado. Eu vou deixar durante a consulta o telefone desligado.
Tá certo. Boa tarde, Juliana, tudo bem? Boa tarde, doutora. Tudo indo. Como você sabe, eu pedi para que a secretária marcasse o melhor horário para que a gente pudesse ter uma conversa sobre o resultado dos seus exames. Mas agora eu gostaria de saber como você está se sentindo. Para ser sincera, eu estou um pouco nervosa, ansiosa pelo resultado dos exames. A gente sempre tem o medo de vir alguma notícia ruim, né? Entendo sua ansiedade, ela é totalmente compreensível, mas eu quero dizer que, independentemente do resultado dos seus exames, eu quero dizer que eu estou aqui para lhe ajudar, para que a gente juntas possa traçar toda a medida terapêutica, toda a medida de cuidados que você vai precisar. Mas me diga como você tem se sentido nos últimos dias. Tem sentido alguma dor? Olha, eu tenho sentido muita fadiga, um cansaço excessivo, sabe? Quando eu tô fazendo alguma atividade aqui em casa, mesmo que seja simples, eu sinto falta de ar, uma tontura. Dias atrás, eu senti febre e dor de cabeça. E também um sangramento nasal. Mas agora eu já tô bem melhor. Entendi, Juliana. Agora me diga, o que você compreende sobre esse problema? Olha, eu espero que não seja nada grave. Eu confesso que eu não tenho um estilo de vida muito saudável. Ultimamente eu tenho me alimentado mal. Eu tô sedentária. Então eu acho que o meu problema tem a ver com isso, sabe? Eu estou com o resultado dos seus exames em minhas mãos. E eu gostaria de saber até onde você quer saber sobre eles. Tudo. Eu quero estar ciente de tudo. Então, eu não gostaria de ter que lhe dar essa notícia, mas os resultados dos seus exames mostram que você está com a leucemia linfóide aguda, ou seja, um tipo de câncer do sangue da medula óssea. Ele é mais comum nas crianças, mas também acontece com os adultos. Câncer? Câncer? Não, doutora, eu não posso estar com câncer. Eu tenho toda uma vida pela frente. Tenho os meus sonhos para cumprir. Eu acabei de passar em medicina, eu não posso morrer. Eu imagino que isso lhe cause uma abalo muito grande. Se eu estivesse no seu lugar, eu também estaria me sentindo assim. Mas saiba que daqui para frente nós vamos trabalhar juntas para encontrar o melhor processo terapêutico para lhe ajudar. Então, doutora, seja sincera, eu não tenho muito tempo de vida mais, né? Infelizmente, o exame revela que a doença está progredindo de forma acelerada, mas hoje em dia temos muitos avanços da medicina, muitos tratamentos e diversos recursos que podem ajudar você nesse tratamento. E o que a senhora me indica fazer agora? Eu quero que inicialmente você comunique aos seus familiares, amigos e pessoas que você confia e gosta. Amanhã poderemos marcar outro horário para que você me ligue e a gente volte a falar sobre os tratamentos, ajuda psicológica, medicamento e outras formas que você pode ter para melhorar esse processo. Certo, entendi, doutora. Muito obrigada. Eu vou fazer isso mesmo. Amanhã nos falamos. Não precisa agradecer. Isso é o meu dever. Eu quero que você saiba que eu estou com você. Você tem o meu total apoio nessa caminhada. E qualquer coisa você pode me ligar para conversarmos. Quarto passo: aula e resumo expositivo. O quarto passo foi a realização de uma aula de modo didático e lúdico sobre o protocolo SPIKES
e, após o vídeo, foi disponibilizado um resumo informativo sobre esse assunto. Aula expositiva do Grupo 4. Comunicando más notícias. Comunicar más notícias nem sempre é uma tarefa fácil, mas afinal, o que é má notícia? Qualquer informação que afeta seriamente e de forma negativa a visão de um indivíduo sobre o seu futuro pode ser definida como má notícia. Não se pode dimensionar o impacto que uma má notícia causará na vida de quem a recebe. Por isso, deve-se determinar as expectativas e compreensão de quem irá receber a má notícia. Em 1992, o médico oncologista Robert Buckman criou um protocolo cujo objetivo é nortear toda a nossa prática de comunicação em saúde, denominado de SPIKES. Composto por 6 letras, o protocolo SPIKES irá representar atitudes que devemos tomar ao comunicar uma má notícia. O primeiro passo do protocolo é representado pela letra S, de Setting Up, que significa preparando-se para o encontro. Esse é o momento em que pensamos como dar uma má notícia. Dentro dessa etapa, deve-se refletir sobre sua condição principal emocional. Por exemplo, estou pronta para esse momento? Será que preciso do auxílio de outro profissional para me ajudar a conduzir esse momento? Pois a preparação antes do contato com o paciente é muito importante. Sendo assim, é hora de pensarmos no ambiente que será dada essa má notícia. O ambiente tem que ser calmo, tem que ser silencioso e tem que ser tranquilo e de preferência que tenha alguns recursos como lenço para você oferecer ao paciente se ele vier a chorar. Desligar o telefone é de fundamental importância, pois concentra toda a atenção naquele momento. Além disso, é hora de pensar: será se o paciente quer que alguém o acompanhe durante esse momento? Às vezes ele pode precisar de alguém nesse momento difícil. O segundo momento é representado pela letra P, de Perception, e significa percebendo o paciente. É hora de refletirmos sobre o que o paciente sabe sobre aquele processo de adoecimento. Nesse momento, é importante demonstrar empatia, se identificando e reconhecendo outros familiares no ambiente. Dar voz ao paciente e deixar ele falar sobre o que pensa é fundamental. Você pode fazer questionamentos para saber o nível de conhecimento acerca do adoecimento. É o real momento de entender o paciente e seus anseios. O terceiro momento é representado pela letra I, de Invitation, e significa convidando para o diálogo. Durante esse processo, deve-se questionar ao paciente e à sua família sobre o desejo de saber a condição de saúde. Frases como: o quanto deseja saber sobre os resultados dos exames? Você pode também perguntar: gostaria que algum familiar fique com essa responsabilidade? São exemplos de abordagem, pois deve ser respeitado o querer do paciente. O quarto momento é manifestado pela letra K, de Knowledge, e significa transmitir as informações. Essa é a hora da transmissão propriamente dita da má notícia. É importante usar uma linguagem clara, acessível, sem termos técnicos e que demonstre empatia e sensibilidade. Podemos também usar sinais de avisos, que são frases que antecedem a má notícia, como: lamento ter que te dar essa má notícia, ou eu me sinto mal por ter que te falar isso, ou até mesmo os exames chegaram e o resultado não foi como esperávamos. E tudo isso passado de maneira que respeite o silêncio do paciente, bem como estejamos abertos para alguns questionamentos. O quinto momento é representado pela letra E, de Emotions. É o momento em que a gente responde às emoções do paciente e de seus familiares. Quando se recebe uma notícia, sentimentos como raiva, medo, angústia pode vir à tona e temos que estar prontos para esse momento, mantendo o equilíbrio e apoio emocional. Frases como: eu vejo que isso é muito desconfortante, ou qualquer pessoa em sua situação ficaria chateado,
Ou até mesmo, eu provavelmente me sentiria da mesma forma. E vamos trabalhar junto nesse processo são frases que demonstram tamanha empatia e apoio ao paciente. Mas atenção, nada de falar frases como eu entendo o que sente, pois dentro desse processo não conseguimos dimensionar a dor do outro. O último passo, representado pela letra S, de Strategy and Summary, que significa resumindo e organizando estratégias. É o momento de planejarmos o que fazer depois de comunicar uma notícia, bem como a assistência que devemos acionar ou até mesmo prestar ao paciente e à sua família. É importante lembrar do nosso comprometimento com o paciente durante esse processo. É aqui que podemos encaminhar o paciente para outro profissional, como psicólogo, psiquiatra e assistente social, pois mostrar as possibilidades de tratamento também é um ato que dá segurança e pode acalmá-lo. Após comunicar uma notícia, temos que nos certificar de que o paciente está em condições de voltar à sua casa. O sexto passo representa toda essa assistência que iremos prestar ao paciente e à sua família. Claro, demonstrando respeito e humanização em meio ao seu sofrimento. E vocês? O que acharam do protocolo Spikes? Idealização: Maria Eugênia. Narração e ilustração: Elaine Maria. Universidade Federal do Vale do São Francisco. Quinto passo: encerramento com arte. Apresentamos o poema Em Tempos de Dor, do poeta Braulio Bessa, pela voz do aluno Lucas Levi, e a música autoral Vai Ficar, pelo aluno Thales. Então, eu vou apresentar para vocês o poema chamado Em Tempos de Dor, autor Braulio Bessa. Vamos lá. Se por acaso você não conseguir caminhar, se os seus pés enfraquecerem, se a estrada se alongar, sempre haverá alguém capaz de lhe carregar. Por acaso você sentir a alma sangrar, e se a alma ferida fizer o seu corpo chorar, sempre haverá alguém capaz de lhe consolar. Se por acaso você sentir o mundo escapar, solidão maltratar, sempre haverá alguém capaz de lhe abraçar. Se por acaso você não conseguir enxergar, perdido dentro de si, vendo tudo se apagar, sempre haverá alguém capaz de lhe encontrar. Se por acaso você sentir a vida açoitar, e na hora da agonia você se desesperar, sempre haverá alguém capaz de lhe acalmar. Se por acaso você ver tudo se apressar, se todo mundo correr, se o tempo acelerar, sempre haverá alguém capaz de lhe esperar. Se por acaso você deixar de acreditar, se a própria humanidade lhe decepcionar, sempre haverá alguém capaz de lhe inspirar. Se por acaso você sentir medo de amar, se achar que não é mais capaz de se apaixonar, sempre haverá alguém capaz de lhe conquistar. Sempre haverá, meu povo, sempre haverá amor, sempre haverá o bem, numa via de mão dupla, com a força de um trem. Alguém ajuda você e você ajuda alguém. Repare, já que sempre haverá alguém para lhe entender, lhe carregar, lhe acalmar, abraçar quando doer, alguém para lhe confortar quando o mundo lhe bater, já que sempre haverá alguém para lhe socorrer, só é preciso ser justo e grato para perceber que sempre haverá alguém precisando de você. Eu não quero te ver sofrer, mas tenho que te falar dessas coisas da vida. Não queria te machucar, mas agora digo, estou aqui. Eu sei que não tá tudo bem, mas também sei que
que vai ficar. Tenho um ombro comigo aqui e o meu silêncio pra te dar. Sexto passo. Última nuvem de palavras. O sexto passo foi o momento de encerrarmos sintetizando o significado do encontro e realizando comentários com todo o grupo facilitador. Sétimo passo. Formulário de avaliação. E o último momento do seminário foi a disponibilização do formulário de avaliação sobre a apresentação lúdica do grupo facilitador. Agradecemos todos que estiveram presentes na aula, todos que compartilharam suas vivências e participaram ativamente do momento. Aprendemos também que a área da saúde não são só momentos bons, não são apenas nascimentos, cirurgias de recuperação e tratamentos com sucesso. Possuem inúmeras situações em que não existirão notícias boas para comemorar. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul rest in your embrace, for I am yours. You are mine. E são nesses momentos que a empatia deve prevalecer, que o cuidado deve ser maior e que a atenção deve ser exclusiva. Grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail, fear surrounds. Um profissional sem empatia é um incompetente inútil. Gilberto Ângelo Begiato.